Olá, sejam bem-vindos à competência de número 6. Para iniciarmos os nossos estudos, é importante sermos capazes de definir os tipos de financiamentos. O foco dessa competência é abordar os financiamentos empresariais, onde as empresas celebram um contrato com um determinado agente financeiro para aquisição de bens ou mesmo para custear os seus projetos que farão a empresa crescer. O financiamento. Nos financiamentos, as empresas celebram um contrato com as instituições financeiras com destinação específica dos recursos para aquisição de bens ou para custear projetos que farão a empresa se desenvolver em sua área de atuação. Financiamento empresarial. É uma maneira de obter crédito, dinheiro, para investimentos em produção ou para a modernização das organizações. Toda atividade empresarial depende de recursos para financiar os seus projetos, sejam através de recursos próprios ou de terceiros. No caso de recursos de terceiros, entram a parte dos financiamentos por intermédio dos agentes financeiros, ou mesmo através dos investidores. Tipos de financiamentos mais comuns: crédito bancário, disponibilizado após aprovação; empréstimos em conta corrente, limite de crédito pré-aprovado; capital de giro, recurso para custear as operações da empresa; crédito por assinatura, a financeira assume as obrigações por aval ou fiança. Para selecionar o tipo de financiamento mais adequado para cada tipo de organização, é preciso avaliar as suas necessidades, pois nem sempre o financiamento é a solução para a empresa. Outros tipos de financiamentos: crédito documentário, factoring, sociedades financeiras para aquisição de crédito, papel comercial. O crédito documentário é quando a empresa se torna responsável pelo crédito junto ao agente financeiro. A factoring é quando o comerciante transfere à instituição financeira os créditos em troca de comissões. As sociedades financeiras para aquisição de crédito é quando ocorre o crédito direto ao fornecedor através dos bancos. E o papel comercial, que trata-se dos títulos de renda fixa que têm por objetivo captar recursos de investidores. Temos outros tipos de financiamentos ainda, que é o autofinanciamento, cessões de ativos, capital de risco e leasing. O autofinanciamento é o próprio lucro da empresa sendo reinvestido na mesma. As cessões de ativos são os próprios bens da empresa quando são alienados. O capital de risco é um financiamento voltado para empresas que estão iniciando ou em fase de expansão. E o leasing é uma espécie de aluguel de um bem com opção de compra. Linhas de crédito. São opções de crédito disponíveis no mercado para atender às necessidades específicas de cada organização. Um ponto bem importante é que toda organização precisa de recursos para suas atividades produtivas ou de comercialização. As linhas de crédito podem ser uma ótima opção desde que estejam alinhadas à estratégia da empresa. Tipos de linhas de crédito: microcrédito, desconto de duplicatas, crowdfunding e Finame. As linhas de crédito mais conhecidas são o microcrédito, que são pequenos financiamentos de valores menores para as empresas; o desconto de duplicatas, que no mercado é chamado de antecipação de recebíveis; o crowdfunding, que é uma linha de crédito especialmente utilizada para lançar novos produtos no mercado; e o Finame, que é uma linha de crédito voltada para a aquisição de máquinas e equipamentos. Temos ainda as linhas de crédito voltada para financiamento de projetos, debêntures, investimento direto, cheque especial, conta garantida e empréstimo. O financiamento de projetos é destinado para grandes projetos. As debêntures são linhas de financiamento entre empresas. O investimento direto é o investimento em empresas em troca de participações. O cheque especial são limites de valores pré-aprovados que ficam disponíveis a serem utilizados pelas empresas. A conta garantida é bem parecida com o cheque especial, porém com taxas de juros menores. O empréstimo é uma modalidade bastante utilizada. São recursos que ficam disponíveis após aprovação sem destinação específica, ou seja, você pode utilizar esse recurso da maneira como desejar. Agora vamos assistir um vídeo que mostra como funciona o financiamento de veículos. Ou seja, é uma modalidade de financiamento que serve tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica.
Como funciona um financiamento? O banco cede o empréstimo para quem deseja comprar um carro. Com esse valor, você paga a loja e sai na hora com o veículo. Já o banco pode tomar o carro se você não pagar a dívida. O documento está em seu nome e, na prática, o carro é seu. Mas se precisar vendê-lo antes do financiamento terminar, você terá de pedir autorização do banco. O que você precisa saber antes de entrar em um financiamento? Devolver o carro nem sempre quita a dívida. Um erro comum é achar que se você não conseguir pagar, basta devolver o carro para o banco. Não é bem assim. O carro novo se desvaloriza rapidamente e, em muitos casos, a dívida pode ser maior do que o valor dele. Nesse caso, você devolve o carro e ainda continua devendo. Deixar de pagar pode custar caro. Se você não pagar as parcelas até o ponto de o banco apreender o seu veículo, sua dívida pode aumentar. Além dos juros, o banco cobra também as despesas no caso de apreensão. Ou seja, você terá de pagar multa e mais todas as despesas que ele tiver para vendê-lo: apreensão, pátio, advogados, entre outros. É importante pesquisar. Além dos grandes bancos, existem também os bancos das montadoras, que também financiam. Por esse motivo, os valores costumam ser diferentes em todos os lugares. Pesquise direto no banco, na concessionária e em uma loja de carros multimarcas. Veja a taxa de juros que será cobrada e peça o valor final do carro em todas as propostas. Pergunte também quais taxas serão cobradas nesse empréstimo, conhecida como custo efetivo total ou CET. Gostou dos financiamentos? Então busque a melhor opção para você. Concluímos essa competência apresentando a definição dos tipos de financiamentos, o significado de financiamento, financiamentos empresariais, os tipos de financiamentos para empresas, as linhas de crédito e os tipos de linha de crédito voltado para empresas. Espero que você tenha gostado dessa competência e nos encontramos em nossa próxima aula.